está recebendo aqui a Valéria Gílio Ferreira, psicóloga. A gente está falando da AMAR, Escola de Casais e Família. A Cida, né, nossa espectadora, disse que acha necessário grupos de apoio a casais, com reuniões, né, assim como se faz com os grupos de apoio a dependentes químicos. Ela faz um comparativo grande aí nesse sentido. Mas, de certa forma, a gente também cria dependências em relações, né? A gente tem vícios de relações também, de certa forma. O objetivo do curso de relacionamento a dois e mesmo da AMAR e mesmo das terapias individuais, das psicoterapias individuais, não é que a terapia se torne um vício, né? Nem mesmo o atendimento ao casal e nem a psicoterapia individual. Mas é o que eu digo, é que muitas vezes o relacionamento tem vícios, né? Entre os dois. Ou tem comportamentos, porque quando a gente pensa na dependência química, né, a primeira barreira para um tratamento é a pessoa admitir que tem o vício, né? Quando a gente pensa na questão do casal, o primeiro espaço aí para o relacionamento é admitir que tem problemas, ou que eu faço parte desse problema. Sim, porque o que acontece na relação a dois, e esse é um mecanismo muito usual, nas relações humanas existe um mecanismo psicológico que se chama projeção. Eu coloco em você aquilo que eu não quero ter. Eu também tenho aquela característica, mas eu não acho bacana. Então, em mim, eu escondo, jogo para trás e vejo só em você. Chama projeção esse mecanismo. E no casamento ele é um mecanismo muito recorrente. Eu vejo em você e na sua família, mas é na sua família que tem tal coisa, na minha não. Porque é mais fácil eu ver na sua do que eu ver na minha. É mais fácil eu ver uma questão que eu não acho bacana em você do que eu ver em mim. Porque é mais fácil olhar para fora do que olhar para dentro. Mas o outro faz a mesma coisa. O outro também vê no aquilo que ele não quer nele. Então, as pessoas começam a ver, isso começa a gerar uma série de atritos, porque a pessoa recusa nela mesma aquilo que ela vê no outro. Agora, a questão dos vícios que você mencionou, eu penso que é uma questão até mais profunda, que é o que a gente chama o circuito neurótico do casal. O casal leva para a construção da relação as suas angústias e os seus dilemas pessoais. E como todo casamento é um encaixe, as angústias e conflitos pessoais de um se encaixam perfeitamente no outro. A gente diz que toda relação tem um nível terapêutico. Quando um pode ser acolhedor para a angústia do outro, a relação passa a atuar como uma relação terapêutica. As pessoas vão crescendo a partir daquilo. Mas quando um reforça as angústias do outro, a relação atua no sentido contrário, de acentuar os defeitos. Sem dúvida. E tem muito disso, né? Não só dessa acentuação dos defeitos, como dessa proximidade mesmo de divisão, inclusive de equívocos, de pensamentos equivocados, né? Tem uma soma aí que se reforça às vezes. Olha, um exemplo que eu acho legal é assim, porque os casamentos são sempre encaixes, acoplamentos. Então, o casal, sem perceber, vai estruturando uma dinâmica em que a dificuldade de um reforça a dificuldade do outro e a dificuldade do outro reforça a dificuldade do um. Um exemplo, e aí eles criam um circuitozinho autoalimentador. Ele faz porque ela faz e ela faz porque ele faz. Um exemplo muito frequente ainda hoje é assim, com relação à atividade sexual do casal. Por uma série de circunstâncias até históricas, muitas mulheres ainda têm muita dificuldade com a questão da sexualidade. Só indo um pouquinho atrás para voltar aqui. O que aconteceu? Aconteceu que até os anos 60 tínhamos um modelo de casamento e a partir dos anos 60 passamos a ter um outro modelo de casamento que ainda não está construído e acabado. Então, até os anos 60, o casamento patriarcal. O patriarcado foi um período muito longo e ele reprimiu duas características principais, uma nos homens e uma nas mulheres. Nas mulheres, o patriarcado reprimiu a sexualidade e nos homens, o patriarcado reprimiu a afetividade, a emocionalidade. Então, o que aconteceu? Por que aconteceu isso?
Porque o homem patriarcal é o homem da rua, é o homem que vai viajar para conquistar as terras, o patrimônio. Ele só daria conta de fazer isso se ele reprimisse as emoções. Porque um cara amoroso, afetivo, que gosta de estar com a família, sentiria falta, não daria conta. Conforme ele ia viajar, ele tinha que controlar a sexualidade da mulher dele, porque senão ele ia viajar e ele ia ficar sustentando o filho que não era dele. Então, toda essa ideologia das mulheres assexuadas. Tá. Então, o que aconteceu? A partir dos anos 60, gradativamente foi havendo uma mudança disso. Os homens estão mais amorosos, mais afetivos, recuperando a sua função emocional normal, como todo ser humano, e as mulheres recuperando a sua sexualidade normal. Mas isso ainda é muito recente. Então, o que acontece? Muitas vezes, nos sintomas dos casais, a gente vê um circuitozinho assim. Como os homens ainda estão trabalhando o resgate da afetividade, na vida íntima, às vezes eles são brutos, não são carinhosos. E aí a mulher fala assim, que ela não transa com aquele homem porque ele não é amoroso. Que só cama, não. Elas não querem transar com um homem que não seja amoroso. E eles, por sua vez, dizem que são brutos porque elas não transam com eles. Então criou o circuito. Vou começar de um dos dois porque eu tenho que falar de algum lugar, mas o circuito começa em qualquer um dos pontos. Elas não transam porque eles são brutos e eles são brutos porque elas não transam. Formou o sintoma do casal. Dá para ficar claro? É o efeito Tostines, né? Você não sabe onde que começou. E não tem onde começou. O casal foi montando isso. Sem dúvida. O que é o trabalho da terapia de casal? Identificar o sintoma e desmontar o sintoma, para que o casal se liberte e possa seguir o aprofundamento, tanto individual, o desenvolvimento individual, quanto o aprofundamento da relação. E aí a gente cai nesse paradoxo aí, que ninguém dá o braço a torcer, né? Porque o primeiro passo seria assim, então tá bom, não sou carinhoso, vou ser carinhoso e vamos ver no que dá, né? Mas existe retrospecto aí nesse sentido de a pessoa dar o braço a torcer e a coisa não progredir? Vamos pensar o seguinte, no caso do marido, se torna mais carinhoso... e ela continua reticente. Sim. Ou, não, a mulher, né, tem uma sexualidade mais ativa e o homem continua bruto. Sim, isso. Porque a gente diz que para quebrar esse circuito, um dos dois tem que quebrar. Quem que consegue quebrar? Quem tem mais consciência. Quem tem mais, a mente está mais consciente. Agora, uma vez que um quebra, a relação não é mais a mesma. Ou o outro quebra também e a relação se modifica e eles vão ter uma outra dinâmica conjugal, ou rompe a relação e cada um vai formar par com aquele novo encaixe. A pessoa que mudou vai formar par com uma pessoa também mais madura e a que não mudou vai formar par com uma outra pessoa infantil. Percebe? Porque tem isso também, né? Tem pessoa que não consegue chegar nesse processo de mudança, né, dentro do relacionamento. A gente vê que algumas mudam e outras travam. Mas a gente diz assim, ó, nas relações humanas em geral, e mais ainda na relação a dois, não tem como mudar o outro. O que acontece tem como a gente se modificar. Só que quando você se modifica, isso modifica a relação. Porque a sua mudança muda a dinâmica da relação. Então, ou o outro muda também ou quebra a relação. Perfeito. Mas tem gente que está, vamos dizer assim, acostumado com essa relação ruim, se é que a gente pode chamar isso, né? Nesse sentido, né? O que você estava exemplificando. Vamos pensar, nessa relação a mulher mudou. Né? Ela se torna mais ativa sexualmente, mas o marido não, ele continua bruto. E depois de um tempo, vê que mesmo com a mudança, a relação sofre um desgaste, ela vai procurar outro mais carinhoso, que era esse o objetivo dela durante a mudança, e ele vai ficar travado. Aí acontece o que eu coloquei para você. Quando um muda, quem quebra o que tem mais consciência. Ou o outro quebra também e eles retomam a relação numa outra dinâmica, ou quebra a relação. Perfeito. Mas o que você abordou tem um aspecto fundamental, que é a crise conjugal.